A primeira visão foi bastante ruim, foi bastante comprometedora. Deu um nó na garganta até, porque não tinha absolutamente nada. Era estranha, né? Muito estranha. Era uma cidade bem provinciana. Cada lugar que a gente chega é uma surpresa. A gente não imagina o que há no local. Loucura. Só posso dizer isso, porque, na verdade, você pedir demissão de um cargo efetivo para ser contratado para uma escola que ainda estava iniciando, eu estava lá, né? E aí eu tinha que fazer todo o esforço possível para que aquilo desse certo, né? O surgimento do primeiro instituto de ensino superior em Botucatu salvou a cidade, porque nós passávamos por um período longo de mais de 20 anos de diminuição da população, de enfraquecimento da administração pública em função da sua arrecadação, e não tínhamos solucionado alguns problemas básicos, como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica. As ofertas de empregos eram maiores nas grandes capitais, principalmente São Paulo, e a cidade então perdia, não encontrava viço, vigor no crescimento industrial, encolhia o seu comércio e perdia a população. Quando essa realidade fica muito evidente, os políticos de vereadores e prefeitos, começam a se preocupar em dar uma solução para essa questão. É aí que surge a luta pela criação de uma faculdade de medicina. Acho que a cidade enxergava como uma conquista, e eu acho que com um orgulho tremendo, acho, de ter uma instituição dessa aqui em Botucatu. Eu acho que isso sempre passou. É óbvio que sempre houve problemas, né? Quando você traz uma cidade pacata, interiorana, e você de repente despencam, em bom português, despencam aqui vários jovens completamente diferentes, isso
Eu fico imaginando, eu era pequeno na época, mas eu fico imaginando como isso deve ter mudado essa cidade completamente, né? Coisas começaram a acontecer, e isso acho que foi um grande impacto para a cidade, né? A faculdade, né? A gente falava na FCMBB, a faculdade. A escola era um hospital para tratamento de tuberculose, por causa da altitude de Botucatu. E eu vim para cá e vi aquele hospital que iria ser o hospital, mas que não tinha funcionado como hospital para tuberculose e que ia ser a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Era uma iniciativa nova que se fazia no meio universitário, aquele tipo de proposta que havia em Botucatu na época, né? Que era uma escola com diferentes cursos, integrando o pessoal docente e tudo mais. Qual era o espírito da coisa? Era assim, nós vamos fazer um ciclo básico. Esse ciclo básico é para todos os cursos, porque, afinal de contas, a base biológica é a mesma, né? E depois, então, é que nós vamos fazer, as aplicações vão acontecer. E como é que vai ser esse ciclo básico? Quem que nós vamos contratar? O que nós devemos olhar? Qual o perfil? O perfil é o seguinte, não interessa o diploma que o indivíduo tem, interessa no que ele trabalha, o que ele é especializado, qual o tipo de pesquisa que ele faz. Então não interessa se ele é dentista, se ele é veterinário, se ele é odontólogo, se ele é biólogo, né? E assim foi feito. Na verdade, pouca gente, os mais estruturados, queriam vir para Botucatu, os jovens queriam vir para Botucatu, né? Aqueles também tinham ideia. Então os primeiros professores eram muito jovens. E isso era muito convidativo, muito interessante. Tanto que eu fui para lá para dar o curso e voltar para Ribeirão. No fim, eles me convidaram para ficar e eu gostei da ideia e resolvi ficar. Na época, ingressar numa escola de medicina era muito difícil, né? Como é até hoje, mas o número de escolas existentes naquela ocasião era muito menor, né? E então, ter havido essa abertura de uma escola nova, para esses meninos e meninas, moços, foi uma coisa muito boa, né? Só no ano seguinte é que eu tive 3 alunos de veterinário, os famosos 3 iniciais. Entraram na faculdade, na minha época, 40 alunos e ficamos só em 3 na veterinária por opção. Eu, o Arnold, Frederico Gutschalk e Célia Maurício Correia. Eram os 3. De modo que a nossa formatura foi de 3 alunos, esses 3. E depois aí passou a ter um número maior à medida que o tempo foi correndo. E eu dava aula para veterinária, para biologia e para medicina humana, né? Então, o meu departamento, nesse sentido, era um departamento polivalente. E o terreno era virgem com uma vantagem. Você tinha umas pessoas aqui, o Cid, o Valdir e outros, Bacari, esse pessoal, que você sabia quem era, sabia dialogar com eles, sabia dos ideais dele, sabia o que eles estavam a fim de uma coisa nova. Inclusive o professor Homero, que é um era dos mais antigos, porque o Valdir não é. Mas assim, o professor Homero trabalhava em fazenda, o professor Homero não estava vinculado diretamente, mas eu acho que ele tinha uma ideia e sempre batalhou por uma ideia de uma coisa diferente. O Dr. Homero era uma pessoa espetacular. Ele era muito severo, muito rígido nas suas atitudes. Alguns o entendiam bem, outros não o entendiam. Mas ele teve o seu valor dentro da medicina veterinária. Politicamente, ele era inflexível. Mas ele teve o seu mérito, porque ele deu os destinos, praticamente, da medicina veterinária. Assim como os outros professores, o professor Walter Maurício, que também tinha uma ideia de uma coisa diferente. Ele tinha uma visão muito positiva das coisas, né? Idealista, exatamente, o termo é esse aí. E ele sempre trabalhava as coisas com muita vontade, com muito afinco, né? E ele se dedicava muito no desenrolar da faculdade. Ele era uma pessoa extremamente dinâmica. Era uma pessoa que tinha uma paixão por ensinar, sabe? É uma coisa fantástica. Como ele pegou a gente, desde
os seus primeiros assistentes, que eram verdes, como eu, que era recém-formada, e ele e o Mário... Eram dois professores que gostavam de ensinar muito no começo, que era o Mário Rubens Montenegro e o Dr. Walter. Dr. Walter, você não podia fazer uma perguntinha para ele, que ele roubava a estante para mostrar para você, para provar, papapá. Você perguntava uma coisa, ele dava uma aula para você de qualquer coisa, ele gostava. Quem o conheceu era uma pessoa brilhante, inteligente, tinha visão, enxergava lá na frente, entendeu? Ao passo que muita gente, quando ele propunha uma coisa, o criticava, mas de maneira que ele enxergava lá adiante. Então, nós tivemos o 5º ano, foi ideia de Walter, uma série de coisas, residência, tudo isso aí foi da cabeça do Walter Correia. Quer dizer, o Walter vivia sempre na frente. Quando esta faculdade começou, ela era como se fosse uma família. Todos estavam dispostos a vestir a camisa e trabalhar em prol daquela universidade, daquela faculdade. Então, todos os que vieram para cá sabiam que iam enfrentar bastante dificuldade, muita falta de verba, muita falta de compreensão, mas ia trabalhar com muito esforço. E isto era generalizado, não havia discussões a esse respeito, não havia oposição, vamos falar assim. Eram todos imbuídos do mesmo espírito de luta e de trabalho. Botucatu era realmente... tinha que fazer tudo, não é? A gente tinha aquele prédio, aquele esqueleto, melhor dizendo, né, existente lá. O prédio que hoje é o centro da medicina, né, e não tinha mais nada. E o prédio estava completamente abandonado, só existia entrando pela porta principal, passando aquele corredor na primeira escada que tem, subindo no primeiro andar do lado esquerdo, é que já estava limpo. E aí a gente enchia aquilo de alguma maneira até com alguns professores tiveram que fazer móveis, adaptar móveis, etc., para poder ter instalações necessárias. A anatomia foi assim. Eu fiz aula de anatomia patológica em cima de caixote, entendeu? Não tinha mesa, não tinha nada, era um caixote, abrindo o cão, vendo a anatomia patológica em cima de um caixote. Não tinha cortina, a gente projetava na parede, um pano na frente, não tinha nada praticamente, era o primeiro ano de faculdade, né? Nas primeiras aulas, o Dr. Montenegro pegou lá na USP uns microscópios que estavam abandonados, né? Daqueles bem antigos, né? E trouxe, né? E a gente, o projetor de slides era o Dr. Walter, né? Cortina nós que fizemos para escurecer a sala. Era tudo emprestado, era material... A veterinária, a parte cirúrgica da veterinária funcionou muito tempo com o meu material cirúrgico. O professor Matera, quando ia operar lá, levava o material cirúrgico dele. O laboratório, quando precisava de alguma coisa, precisava ver se a medicina tinha, para pedir emprestado, para usar um pouco, porque nós não tínhamos equipamento. Nós não tínhamos, o Mário Rubens comprou também a primeira coleção de lâminas lá do Dr. Junqueira, da USP, eles venderam pra gente. Mas eu estava fazendo estágio lá, e aí nós estávamos começando, aí conseguimos comprar um micrótomo. E aí eu ia para São Paulo, e aí toda vez que eu vinha, eu falava, Dr. Junqueira, o senhor não podia me emprestar uma jarra de copo, um copo, não sei o quê. Um dia ele falou assim, vocês inventam faculdade e não tem nem onde cair morto. Para brincar, né? Mas enfim, a gente trazia, né? Aí nós descobrimos também, nós fomos no Lajeado uma vez, o doutor falou, vamos visitar o Lajeado, aquela fazenda experimental. Nós descobrimos lá uma quantidade de corantes alemães maravilhosos, que estavam bons, né? Trouxemos. Daí tinha umas balancinhas lá, também trouxemos. A gente vinha pegando, né? Pode, vai. E aí foi, devagarzinho a gente foi. E aos poucos estava chegando novas pessoas, né? E aquilo foi gradativamente aumentando. E aí nós começamos a ver que aquela ilusão que a gente tinha de aquilo ir para frente, parece que estava indo, porque estava chegando gente. Para você ter uma ideia, no começo, a Kombi do Walter Afonso Maurício transportava o corpo docente da faculdade inteira. Não precisava mais nada, só a Kombi dele levava todo mundo.
corpo docente era extremamente unido, viu? Porque a gente era muito pequeno, a gente queria crescer, queria ser igual à USP, por exemplo, ou Belo Horizonte, certo? Com toda a infraestrutura. Então a gente tinha que trabalhar para adquirir aquilo e montar as coisas aqui, certo? Tanto é que quando a gente foi fazer curso fora, o Valdir foi para a Alemanha, o Massoni foi para Belo Horizonte e Ribeirão Preto, e eu fui para o Japão buscar coisas novas. A troca de ideias na volta, né, foi uma somatória muito grande que deu na faculdade. E nós incentivamos os outros a irem também, né, para aproveitar o momento que a faculdade estava. Isso daí trouxe um pioneirismo muito grande para nós, né, e trouxe um cabedal de conhecimento, assim, de repente, um monte de coisas de uma vez só, né? Porque o que nós trouxemos do exterior, né, ajudou muito a formação da faculdade. A gente vestia a camisa da faculdade mesmo, assim, literalmente, viu? Usava nome da escola para ir lá fora, para poder trazer as coisas e trazer de volta aqui. Então havia união. Isso que eu quero dizer. Sabe, um se preocupava com o outro, tinha que fazer mudança, o pessoal ia lá, ajudava a fazer a mudança. Quando alguém precisava de alguma coisa, todo mundo se unia para ajudar aquela pessoa. O indivíduo estava doente, o que você precisa? Muitas vezes, o aluno tinha alguma emergência, pedia carro para a gente emprestado. E eu cheguei a emprestar meu carmanguia para um aluno ir para a cidade e fazer um atendimento lá, que acho que o problema de doença na família, né? E o professor emprestar carro para o aluno usar. A gente fazia plantões. Não era da especialidade. Era assim, uma semana você fazia. O indivíduo tinha que viajar. A gente supria as aulas do indivíduo. Ele tinha um problema familiar em São Paulo, digamos. A gente supria as aulas dele. Existia isso naquela época. Entendeu? Então, tal era a amizade que a gente tinha entre professor, aluno, aluno-professor, funcionários, todo mundo. A convivência era perfeita. Eu diria assim, era um departamento só, todas as disciplinas, da parte de aplicação, não da parte básica, que já era outro setor. Mas o setor médico-veterinário era um só, e todos os professores eram membros do departamento, todos se faziam ouvir, todos respeitavam as opiniões de todos. Claro que havia sempre divergências, dificuldades, opiniões às vezes contrárias, mas todos estavam participando como se fosse uma família. Não havia discordância quanto ao futuro da escola. O futuro do curso era alguma coisa que tinha obrigatoriamente para todos aqueles pioneiros, vamos chamar assim, como se fosse desbravar o Velho Oeste. Então todos vinham nas mesmas carroças, todos vinham enfrentar os mesmos índios, todos vinham imbuídos, saber que havia perigos, havia dificuldades, mas todos vieram e a convivência era muito harmoniosa. Mas é lógico que eu lembro do Morrinho. Era bem morrinho, viu? Tinha nada. Para você chegar lá, você tinha que subir uma escada de mais de 100 metros de barro. Dia de chuva era um terror, aquilo lá, de carro lá embaixo e nós a pé no barro. O Morrinho ficava exatamente ao lado do prédio da medicina e era um prédio longo que era bem compartimentado. Onde tinha a patologia, o laboratório clínico e a cirurgia. E aí que começou a veterinária. A sala dos docentes ficava à parte. E era uma sala, em cada sala ficavam 3 ou 4 docentes. A sala de técnica cirúrgica e cirurgia era um cubículo que, Nossa Senhora, viu? Entrava o Massoni, Valdir e eu, já não cabia mais ninguém. Às vezes não cabia nem o cachorro lá dentro. Era o cubículo mesmo. Cirurgia de grandes animais, ninguém conseguia fazer. Porque era frio e vinha um vento canalizado. E quando tinha uma tempestade, pior ainda, né? Dava um raio que pegava toda a linha elétrica e queimava tudo.
Difícil, era uma situação extremamente difícil. Você mexer com um animal lá, trazer um animal no morrinho, uma vaca que estava em serviço de parto, com o feto morto. Não tinha como mexer com essa vaca, colocar ela na posição correta, era tudo difícil, um ajudando o outro. Isso era a estrutura que tinha lá em cima. Mais nada. Eu ia dar risada de ver um troço desse. Mas era isto. Isso funcionou, isso formou gente. Gente que aprendeu. Tem gente que saiu dessa turma que hoje é brilhante. Entende? Então, às vezes, que não é... O aluno faz a escola. A escola faz o aluno, mas se o aluno parar, a escola morreu. Então, não pode se pensar assim. Então, a escola não tinha muito a oferecer, ofereceu o que tinha na ocasião, e os alunos, de fato, conseguiram ir adiante. Eu acho que isso daqui era movido, a palavra que eu sempre defino é paixão. E a paixão, quando você está apaixonado, você faz tudo, não é? E era isso que todos nós fazíamos. Todos, professores, alunos, funcionários, movidos por essa paixão, a gente lutava e conseguia tudo que nós precisávamos para ter aquilo que era necessário, não é? Nós montamos o Profunal, né, que era professores, funcionários e alunos. Aqui dentro era um belo do time, né? E era super divertido, né? A gente jogava futebol, depois tinha churrasco. E nós jogávamos no Lajeado, todo sábado de tarde, às vezes domingo de manhã. Era sagrado, nós tínhamos nosso futebolzinho lá. Que era o colaborador do time era o Zulo, né? Ele que era o técnico, ele que escalava, tirava um docente, o docente não ficava bravo, não, né? O docente está na hora de tirar, tem que trocar, todos tinham que jogar. E era um grupo que se dava muito bem, nós tínhamos um bom entrosamento, e eram funcionários que se destacavam no que não era obrigação deles. Se você precisasse de um funcionário que ficasse com você até as 10 horas da noite, não tinha problema nenhum, ninguém reclamava. Eles ficavam com boa vontade, principalmente na minha área, que eu fazia cirurgia de grandes animais, às vezes as coisas se alongavam. Entendeu? Então, nunca teve funcionário que reclamou, 6 horas para ir para casa. Nunca ouvi isso daí. Então, era um relacionamento que nós tínhamos com eles muito bom. O professor, ele era amigo do funcionário, dá saudade. Eu tenho saudade do Morrinho, tenho saudade do Profunal, eu tenho saudade dos colegas, né? Eu tenho saudade de quando chegava um animal lá, quebrava a perna num boi, o proprietário doava a carne e a gente, em 10 minutos, fazia uma coleta lá, cada um dava um pouquinho para comprar bebida e sal grosso. Então, olha, era raro um mês que não tinha churrasco. Eu morei sempre em Botucatu, a gente ia sempre nas repúblicas, né? Então, nessas repúblicas, às vezes fazia pesquisa aqui com coelhos, pegava os coelhos aqui e fazia churrasco. Às vezes roubavam porco. Roubar galinha, porco, fazer jantar. Se era convidado para jantar em república, podia saber que era tudo roubado. Só que a gente tinha que levar o prato da gente, porque eles não tinham prato, a gente levava o prato. Os alunos eram extremamente irreverentes. Os alunos aprontavam. A gente resolvia, por exemplo, pegar o jardim do bairro, por exemplo, depois de uma festa lá na quermesse que tinha atrás da igreja, a gente apagava todas as lâmpadas do jardim. Quando aí vinha a polícia, dava tiro, pegava uns 4, 5, aí ia trabalhar a noite inteira para tirar da delegacia. O próprio delegado, que era o Agnello Aldi, ele tampava um olho assim, fingia que não via as coisas, porque a gente convidava eles também para o jantar. Gente nadando na fonte pelado, na época de estudante. Os alunos todos de shorts, bermuda, de maiô de banho, chinelo, sabonete, tomando banho no chafariz principal da cidade. Aquilo foi um auê. A cidade se revoltou. Como que trajes, o pessoal desses trajes aí. Eu fico imaginando como isso deve ter mudado essa cidade completamente, né? E de repente eu acho que aquela questão, né, as mães preocupadas com as filhas, né? Hábitos que não eram os hábitos de Botucatu, de repente
coisas começaram a acontecer. O que existia era uma caça aos professores por parte das famílias que tinham filhos que queriam... Aí sim, aí uma caça desenfreada. Valia tudo de qualquer jeito. Essa parte eu lembro perfeitamente bem. A cidade praticamente era nossa, né? Hoje não se vê mais nada disso. Eu sei, você pergunta, e a saudade? Por que não tem saudade disso? Desse relacionamento? E além disso, a gente tinha coisas muito interessantes, que era a parte política. Uma coisa que era muito atuante era o Centro Acadêmico Pirajá da Silva, que óbvio que era um centro acadêmico para todos, né? E nós vivemos momentos assim memoráveis em defesa da faculdade. E o mais famoso deles foi a Operação Andarilho. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá, virgem, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Nós tínhamos já um instituto superior, agrupado com vários cursos, né? Mas não tinha infraestrutura. Durante o ano de 66, em que estavam para ser concedidas certas vantagens para a construção dessa infraestrutura necessária, que era botar logo para funcionar o hospital das clínicas, né, que era o hospital universitário, mais recursos para construir os departamentos. Durante esse período foi que começou a ebulição do movimento de estudantes da cidade e ficou inicialmente realizado através da Operação Andarilho. Foi uma ideia boa, que era caminhar até São Paulo para levar reivindicações em mãos para o governador Abreu Sodré. E a Operação Andarilho foi uma coisa assim, numa assembleia, o Petito, que era um aluno de medicina, teve a ideia de vamos a pé para São Paulo. No primeiro momento todo mundo riu e depois aquilo se transformou numa coisa tão maravilhosa. Então nós caminhamos, teoricamente, daqui a São Paulo, mas na verdade a gente ia de carro entre as cidades e o trajeto não é esse que é feito hoje, né? Era bravo, era 4h30 de Botucatu, São Paulo, para Marechal Rondon, que não era nem retificada ainda. Quando chegávamos na cidade, a gente atravessava a cidade a pé, então todo mundo de avental branco. E de Jundiaí a São Paulo, realmente a gente foi andando a pé. Logo que chegamos, conseguimos, a duras penas, sermos recebidos pelo governador, né? Foi no Palácio dos Bandeirantes, já aquele auditório imenso. Nós entramos e ficamos muito quietos, aquele silêncio que se ouvia o mosquitinho. Quando ele entrou, do fundo lá se ouvia solitárias palmas, que era de gente do próprio palácio, mas nenhum dos estudantes bateu palma, né? Foi uma experiência assim inesquecível aquilo. Claro que ele não nos deu nada, né? Bom, aí nós ficamos alojados durante um mês no Ibirapuera. A população toda nos ajudou, a população daqui enviava comida para a gente. O ânimo era o mais otimista possível. O governo deu uma verba substanciosa, fez um convênio com a Alemanha, veio material novo, veio material para suprir os laboratórios. E isso eu acho que foi a marca desse campus. Essa luta, essa capacidade de lutar para conseguir o que queria. A zootecnia foi um sonho de elementos ligados ao Instituto de Produção Animal do Estado de São Paulo. Então, no início da formação da faculdade aqui em Botucatu, já tinha medicina veterinária. Um ex-diretor do Instituto de Zootecnia de São Paulo foi convidado para prestar colaboração aqui em Botucatu. O professor João Barisson Vilares, e esta pessoa assumiu um compromisso de vir, desde que Botucatu viesse ter um curso de zootecnia. E houve esse compromisso até que esse compromisso veio a ser gerado. Nasceu. Então, quando se criou a Faculdade de Medicina Veterinária, na separação, ficou Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Daí
a implantação do curso de tecnia. E assim foi. Uma das coisas que eu acho interessante que é assim, é porque todos os que vieram para cá sabiam que iam enfrentar dificuldades e todos vieram para superar estas dificuldades. Claro, dificuldades assim, instalações precárias, deficitárias, muito bem, nós vamos trabalhar para construir instalações adequadas. Claro que isto não é um trabalho para 6 meses, para 1 ano, é um trabalho talvez para uma geração. Mas todos os que vieram imbuídos desse mesmo espírito, e aqueles que não tiveram mais coragem depois de algum tempo, por qualquer motivo, motivos familiares, motivos profissionais, ou qualquer outro motivo, todos foram embora, os que não tinham este mesmo espírito de colaboração. A evolução foi grande pela vontade, pela disposição, não tinha gente preguiçosa na época, não. Inclusive funcionários e docentes, não é só docentes não que era, mas eram todos capacitados e com vontade de fazer evoluir essa faculdade. Eu me lembro que na mudança do Morrinho para o hospital, na demolição tinha gente que chorava, quer dizer, é saudosismo, entre aspas, né? Porque viemos para uma estrutura bem melhor, né? E aos poucos foi crescendo, o pessoal foi se titulando. Essa é a vantagem, por exemplo, do Morrinho. Alguém tinha que sair, cada um esperava a sua vez. O outro o substituía. Houve aqueles que criaram muitos amores lá em cima, né? Tinha gente que nem queria descer mais para cá, certo? Mas, lógico que a gente tinha que mudar, tinha que evoluir, tinha que ir um lugar mais novo, maior, amplo, assim por diante. Aí nós viemos para cá, todo mundo veio para cá e aqui começamos tudo de novo. Certo? Fazer tudo de novo para tentar levar para cima o nosso nome aqui. Certo? História, vamos criar alguma coisa diferente. Veio o 5º ano. Já no Morrinho já tinha o 5º ano. Já naquela época, né? Mas por quê? Porque já havia essa proposta, já havia esse amadurecimento. Criou-se o 5º ano. Botucatu é a primeira escola a ter um 5º ano de medicina veterinária. E isso faz um enorme diferencial na formação dos nossos alunos. E um 5º ano que todo ele é praticado na forma de estágios. Criou-se o 5º ano em Botucatu e não se criou o 5º ano acadêmico de disciplinas, criou-se o 5º ano de prática, de atividade, de profissional, profissionalizante. Não era mais aquilo assim, fazer 5º ano, não vou ficar dentro da escola, vendo o professor dar aula. Ia para fora, ia para os laboratórios, para as clínicas, para a fazenda, ia acompanhar veterinário, que o sonho do aluno era poder sair para o campo, abrir porteira que fosse, mas ele estava acompanhando o veterinário. Então, esse 5º ano trouxe muito, e trouxe para Botucatu um diferencial fantástico, ninguém tinha. E Botucatu tinha. Você nota claramente o estudante que sai daqui ao final do 4º ano, como quer dizer, no início do 5º ano, em janeiro ele sai. E quando ele volta para a primeira avaliação, ao final no mês de junho, o amadurecimento que esse estudante mostra, ele é outra pessoa, ele está muito mais amadurecido. Então, esse 5º ano eu acho que é muito importante. Botucatu sempre fervendo, criou-se a residência. Já tinha espaço, já tinha mais gente. Foi criada a residência. Botucatu, de novo, brotou com uma ideia nova. A residência foi uma coisa que não havia. Essa aqui é a primeira faculdade que montou o programa de residência no Brasil inteiro. E antes que as demais universidades, demais faculdades passassem a 5 anos no curso de graduação, aqui já pensou em residência. Nós criamos a residência em medicina veterinária aos moldes da medicina, residência médica, com várias áreas para o indivíduo e cursos de 2 anos para o indivíduo trabalhar
em áreas determinadas, porque também havia uma resistência da profissão contra isso. Não, o veterinário tem que ser eclético. E nós achávamos que o veterinário tinha que ser não tão eclético, ele tinha que se dedicar a áreas específicas. Então a gente, quando citava a medicina, quando você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista, quando você tem um problema de estômago, você vai no gastroenterologista, e quando seu cachorro fica doente, ou um animal fica doente, você vai no veterinário. Então nós precisamos agora começar a diversificar, porque a intenção da residência era criar um curso de pós-graduação. Claro que isso foi outro momento. Então, em 1972, quando nós conseguimos, à custa de contatos com os Estados Unidos, com a Europa, como eram feitos os programas de residência lá, foi que instalamos o programa de residência aqui, que encontrou muita dificuldade para ser reconhecido como residente. Aquilo deveria ser residente, era só médico. Deveria ser aprimoramento, mas a gente foi levando, chamava de residente, dava o título de residente, e não importa que se do ponto de vista protocolar eles fossem aprimorandos, o que importava é que eles eram residentes. Do ponto de vista pessoal dele, massagem no ego do indivíduo, ele era um residente. Então, ele já saía formado, já saía trabalhando dentro de uma área mais limitada da profissão. E isso foi fazendo com que a FCMBB criasse um nome, tanto que era conhecida como FCMBB. E quando foi para dividir, era instituto isolado naquela época e tal, quando criaram a Unesp, começou a falar em dividir, havia até uma certa apreensão. Toda vez que você divide, você enfraquece. Então a força aqui não era a veterinária sozinha, não era a agronomia, era todo mundo junto. Lógico, cada um brigando pela sua. Isto que fez, né, que dava ânimo para você brigar pelas coisas. E conseguia. E o quarto passo, que não foi o último, estou dizendo que são os 4 que eu considero básicos, foi a criação do curso de pós-graduação em 1981. Que começou a ser criado primeiro com o doutorado, depois com o mestrado, porque a gente não tinha bolsa e tinha que fazer com os professores daqui. Então, nós criamos um curso sem bolsa, sem nada, sem auxílio de ninguém, e cada um fazendo sua pesquisa. Então, esse passo foi aquela tentativa de superar o que já existia. Quando um time de futebol está no primeiro lugar, ainda não terminou o campeonato, os outros querem passar na frente dele para se tornar campeões. Então, a nossa ideia era também de nos tornarmos, se não melhores, pelo menos iguais às que a gente conhecia. Então, nós fizemos todo o esforço. Então, eu considero que isto foi assim, foi o motor que levou a tudo isto que foi para frente. Só que, como eu disse já anteriormente, isto é alguma coisa para uma geração, não é uma coisa... Quando eu entrei aqui, em 1968, depois em 72 a residência, depois em 81, em 76 a universidade, depois em 81 a pós-graduação. Nesse meio tempo, apareceu o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que foi outro, isto na profissão, já não é em Botucatu. Mas isto também acabou, vamos dizer, contribuindo para esse aprimoramento da profissão, porque a profissão passou a ter um órgão de classe, controlador, fiscalizador, enfim. Então, eu acho que isto não é uma tarefa para uma pessoa, não é uma tarefa para um departamento, não é uma tarefa para um diretor, é uma tarefa para uma coletividade. E essa coletividade tem que trabalhar em conjunto. E é claro que divergências, dificuldades, tudo isso sempre existiu em todas as comunidades humanas. Mas aqui, pelo menos durante o tempo que eu estive, havia uma coesão de pensamento de transformar este curso num dos melhores cursos do Brasil, se possível o melhor. Nunca trabalhar para ser o segundo, sempre trabalhar para passar o primeiro.
tem uma estrutura extremamente enxuta, a gente é uma unidade, mesmo dentro da Unesp, uma unidade pequena, com 2 cursos. Nós temos hoje aqui, acho que por volta de 76 docentes, professores. Mas que todos os índices hoje mostram que a gente está muito bem. Vamos pegar a graduação. A gente teve um curso de veterinária que foi o curso mais bem avaliado através do ENAD, em todo o Brasil. Foram 163 cursos avaliados, nós pegamos o primeiro lugar. E o curso de zootecnia, 10º, que é uma belíssima colocação. Então isso mostra que a graduação ela está sendo bem conduzida. Em termos de pesquisa, a gente tem conseguido aprovar projetos grandes, expressivos, em órgãos de fomento, aí, tanto estaduais, tipo FAPESP, como federais. E a extensão nossa é muito rica. Quando você tem um hospital veterinário que atende 25 mil casos ano, você tem fazendas que produzem, que colocam o aluno ali e fazem esse processo de extensão de uma maneira qualificada, então, que são os 3 pilares da universidade. Ensino, pesquisa e extensão, e a gente está bem nos 3. Eu não tenho dúvidas de dizer que a gente tem uma unidade que é extremamente produtiva, uma unidade que é de excelência mesmo. Você tem hoje, os nossos alunos hoje, ex-alunos, estão colocados aí, tanto na iniciativa privada como em órgãos estatais, aí, ocupando cargos extremamente importantes. Você tem hoje ex-alunos em universidades de renome internacional. Então, eu acho que esse é o fruto desse trabalho que começou exatamente há 50 anos, em condições muito precárias. E que, ao longo do tempo, tijolo por tijolo, essa unidade foi sendo construída. Com frutos que estão aí. Uma questão que eu acho que é super importante na nossa história, que é o vestir a camisa, é acreditar que aquilo era possível, que o sonho era possível, e foi. Né? E aí, realmente, eu acho que é a grande questão. Competência, ela é fundamental, mas o vestir a camisa, o acreditar, é que fez a diferença. E aí isso parte de todo mundo, dos professores, dos estudantes, que mesmo em condições muito difíceis, conseguiram se formar e se formar muito bem. E por quê? Porque os professores eram competentes, porque os servidores realmente acreditaram naquilo, e porque os estudantes, e todos eles, acho que vestiram a camisa, né? Acreditaram que aquilo era possível, que era possível construir alguma coisa nova e que gerasse frutos. E a gente está vendo isso agora. Eu acho que esse é o grande diferencial, que a gente não pode perder. O acreditar no sonho, na possibilidade de tornar isso possível. Quando eu me formar, eu vou ter no diploma que eu fiz a melhor faculdade de veterinária do país. Vão esperar muita coisa de mim. E aí eu tenho que corresponder a essas expectativas. Por isso que é uma grande responsabilidade. Entendeu? Eu espero poder ser um bom profissional na minha área. Sabe, a faculdade me propõe tudo isso, entendeu? Vale eu acatar tudo e tentar ser o melhor, entendeu? A qualidade de vida que a gente tem aqui, a infraestrutura que a gente tem na faculdade. Eu sinto um contato com os professores que eu não vejo que eu teria em outro lugar. Uma aproximação. Isso que é legal. Não são só professores distantes, eu sinto que aqui os professores são mais perto, mais próximos da gente. Eu honro, realmente. Entendeu? Aliás, eu tenho até orgulho de poder fazer parte dessa história, entendeu? De estar aqui, de ser, por exemplo, presidente e diretor da Academia da Zootecnia no ano que completou 50 anos, entendeu? É uma grande honra, realmente, honrar essa faculdade em si. Eu tenho orgulho de ter pertencido à faculdade, continuar pertencendo à faculdade. Só lembranças boas. Muitos amigos. Tenho orgulho disso daqui. Tenho orgulho. Mas orgulho mesmo. Só vitórias. Só vitórias. Eu queria que a faculdade crescesse 1000 vezes mais do que ela cresceu. Isso seria bom. Eu quero daqui a 50 anos, quem estiver dando essa entrevista, tenha a possibilidade de oferecer muito mais do que nós oferecemos. Que já não vão começar do nada, né? Isso é importante.